Glória a Deus, gente. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar a nossa palavra? Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, quero te agradecer, Senhor, por esse dia, por todas as experiências que vivemos até aqui, Deus, pela tua presença em nossas vidas, pelo teu amor, no nome de Jesus Cristo. Coloca o Pai diante do Senhor esse momento, sabendo que o Senhor já o preparou, que o Senhor já tem propósito nisso, Deus. E no nome de Jesus Cristo eu oro, Pai, para que esta palavra venha de encontro ao coração dos meus irmãos. Por isso, Pai, toca os nossos corações, para que toda resistência, toda dureza seja quebrada nesta hora, Deus. E eu declaro no nome de Jesus os nossos corações um solo fértil, para que a tua semente caia, que ela germine, que ela cresça, ela se desenvolva e dê os frutos que o Senhor deseja. Em nome de Jesus nós oramos e glorificamos ao Senhor, Deus. Peço ajuda ao Espírito Santo para ministrar essa palavra e que tudo aquilo que o Senhor deseja se cumpra em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode aplaudir o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Arilton, consegue tirar um pouquinho esse chiado que faz? Assim? Beleza. Amém, gente. Queridos, alguns cultos já, se vocês perceberam, nós estamos falando sobre algumas declarações que Jesus Cristo, ele disse lá no livro de João, nós lemos isso, né? Aonde ele se apresentou como o Eu Sou, né? Nós já tivemos uma série lá atrás com esse tema, Eu Sou, mas eu trouxe de novo esta série, porém, de uma forma, com outros tópicos, né, de uma outra maneira que Deus foi ministrando e tem falado ao meu coração nesses dias, né? Então, nós vimos até agora Jesus declarando eu sou o pão da vida, nós vimos também Jesus declarando eu sou a luz do mundo, nós vimos também Jesus declarando eu sou a porta, nós vimos também Jesus declarando eu sou o bom pastor, né? Se você perdeu qualquer uma dessas ministrações, ela está disponível lá no meu canal do YouTube, ou então no aplicativo da igreja, tá, queridos? E até aproveitando em relação ao aplicativo da igreja, queridos, algumas funções do aplicativo, elas foram tiradas, tá? Então ela ficou o básico, e vai permanecer o básico ali. Por quê? Porque, cara, a gente não está usando o aplicativo. A ideia desse aplicativo é que ele fosse uma ferramenta de uso para nós, para podermos ter facilidade em achar algumas coisas, mas infelizmente nós não estamos usando o aplicativo. E há um empenho muito grande para desenvolver, para colocar ele para funcionar. Há um empenho muito grande para fazer com que aquelas informações estejam disponíveis para nós ali. Então, o que tem, tá? Mas não entraremos com novas atualizações nele, pelo menos por esse tempo. Se Deus falar, Deus nos der outra estratégia, se Deus levantar um programador aqui no nosso meio, em nome de Jesus, que possa me ajudar a montar e fazer ele funcionar, né? Nós faremos, tá bom? Mas por enquanto, ele vai ficar com o que tem, mas as palavras dos cultos são atualizadas lá, a agenda da igreja também é atualizada lá, você pode ver e pode usufruir do material que já existe no aplicativo, tá bom? Então, só para atualizar vocês que a gente está indo nessa direção, tá bom? Queridos, hoje eu acredito que esta palavra, esta frase do Senhor Jesus é uma das verdades mais poderosas que nós podemos aprender com Jesus. Queridos, essa é uma declaração que muda tudo. A declaração de hoje é algo que transforma, que muda realidades. Essa declaração, ela traz vitória na derrota, ela quebra correntes, ela traz liberdade, ela quebra maldição. Enfim, queridos, a frase desta noite, ela é muito poderosa. Eu quero que vocês leiam comigo na tela João 11:25. Mas eu queria convidar vocês para ler junto comigo. Jesus lhe disse: Aleluia. Aleluia, né, gente? O que Jesus Cristo está falando? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê, amém, queridos? Aquele que crê, ainda que morra, viverá. Queridos, essa história ela começa com Jesus recebendo a notícia de que Lázaro,
ele estava doente. Marta esperava, né, que Jesus largasse tudo para vir curar o seu irmão. E eles acreditavam em Jesus, queridos. Marta, Maria, a família deles ali, eles acreditavam em Jesus, sabia que Jesus tinha poder para curar os doentes. João 11, no versículo 1, diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus diz: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Queridos, muitas vezes nós esperamos que Deus haja no que nós achamos certo em fazer para nós, e no momento que nós achamos certo Ele fazer para nós. Nós esperamos que Deus se mova de uma maneira, e então, queridos, Ele faz o inesperado. Marta e Maria acreditavam que Jesus podia curar. Elas criam que Jesus é o Filho de Deus. Amém, queridos? E elas queriam que Jesus fizesse o que elas queriam, no momento que elas queriam. Amém, queridos? Muitas vezes, queridos, nós queremos um Senhor domesticado, alguém que seja disposto a atender-nos sempre que nós desejamos. Mas nós esquecemos que servimos a Deus, não é Deus que nos serve. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Vocês entendem isso? Nós servimos a Deus, não é Deus que nos serve. Amém, queridos? Amém? Amém, glória a Deus. Isaías 55, no versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isso significa que aquilo que nós pensamos não chega nem perto daquilo que Deus pensa sobre nós, ou daquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Quantas vezes nós ficamos chateados com Deus quando as coisas não acontecem do jeito que nós esperávamos? Quantas vezes nós falamos: Jesus não nos ouve, o Senhor não responde a minha oração. Quem aqui não deseja acordar na segunda-feira e que esteja tudo bem, né? Tudo sempre bem, tudo certinho. Mas, queridos, existirão problemas. Amém? Existirão dificuldades. Os planos de Jesus, queridos, não era deixar Lázaro sem lhe oferecer cura, mas Marta e Maria não sabiam disso. E amados, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Os planos de Jesus não é de abandonar e de rejeitar os seus, mas talvez a gente não saiba disso. Deus tem propósito para a vida de todos aqueles que nele creem. Amém, queridos? Amém. E para aqueles que não creem, Deus também tem propósito, basta eles crerem. Amém? Glória a Deus. Queridos, o versículo 21 do capítulo 11 de João diz assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Queridos, ela cobrou Jesus por não atender, mas ainda vemos a sua esperança no próximo versículo, porque o versículo 22 diz assim: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Queridos, o que ela está fazendo? O que ela está demonstrando aqui? Que ela crê. Ela crê que Jesus pode fazer, e ela está colocando isso diante do Senhor. Eu sei que o que o Senhor pedires será atendido. Ela acredita nisso. Queridos, Jesus até diz a ela: seu irmão vai se levantar. Mas nesse momento ela está tendo, queridos,
ela está tendo uma visão. Quando Jesus fala assim, ele vai se levantar, ela já foi para o lado espiritual, mas Jesus estava falando de algo físico. Ela falou, não, realmente, ele vai ressuscitar com todo mundo, lá na glória. Mas Jesus estava falando de algo físico, de algo que ele iria fazer ali agora. Queridos, às vezes, nós não temos o discernimento necessário para entender o tempo e a vontade de Deus. Nós acreditamos que Deus pode fazer, nós acreditamos que Deus, Ele tem poder, que Jesus Cristo pode operar um milagre, mas queridos, quando não acontece no nosso tempo, nós levamos para um outro lado. Deus não queria fazer mesmo. Mas como que você sabe que Deus não queria fazer? Como que a gente pode responder isso, gente? A resposta é, não pode. Porque quem tem os planos é Ele, amém, queridos? É Ele. Amados, Marta acreditava que a batalha havia acabado, porque o irmão dela havia morrido, e embora o seu irmão se levantasse no dia final, no final, ela acreditava que naquele momento não havia mais nada a ser feito. E posso te falar uma coisa, queridos? Muitas vezes nós estamos fazendo isso. Nós olhamos algo no físico, espiritualizamos aquilo e acreditamos que aquele é o final, que acabou ali. Mas ei, amados, eu quero falar uma coisa para você. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso para mudar qualquer realidade. Qualquer, repete comigo essa palavra, qualquer realidade, queridos. Basta eu crer. O mundo, queridos, em muitas circunstâncias, ele vem de encontro com a gente e nos derrota. Quando a gente fala o mundo, a gente está falando, sabe, o dia a dia, as nossas vidas, as experiências que temos ali fora, os nossos trabalhos, os nossos relacionamentos. Quantas vezes você já não se sentiu derrotado diante das circunstâncias que você está vivendo, sem forças, sem recursos, né? Porque quando nós temos os recursos, queridos, nós ainda estamos empolgados e vamos correndo e fazendo. E quando esses recursos já não estão mais nas tuas mãos? Você acha que Marta não daria um remédio para o irmão dela se soubesse que aquele remédio curaria o irmão? Sim ou não? Daria. Só que agora ela está diante de um cenário aonde não há mais nada a se fazer. Para quem? Para os homens, não para Deus. Amém, queridos? Então, amados, existiram e existem muros que surgem diante de nós e nos param, nos paralisam. Muitos de nós, quando encontramos um muro, um obstáculo, uma dificuldade, uma negativa, um problema, sabe o que a gente faz? Não dá para passar, vira de lado ou vira para o outro lado. Mas se a vontade de Deus seja que você passe, queridos. Pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus. Por isso que nós recomendamos muito que você leia a palavra. Por isso que nós recomendamos muito de que você tenha uma devocional, que você ore, que você tenha um tempo de adoração. Porque, querido, se você tiver essa comunhão com o Senhor, você vai ter discernimento da vontade de Deus. Você vai conseguir entender a vontade de Deus. Queridos, o inimigo, ele joga tudo que ele tem contra nós. E detalhe, queridos, ele não como que eu posso dizer? Ele é repetitivo. Ele não é criativo. Nós que damos muito crédito para ele, porque ele é repetitivo nas ações dele. Uma vez ele te pegou num determinado cenário. Sabe o que ele vai fazer? Vai trazer o mesmo cenário para você de volta. Por quê? Porque um dia você já caiu nele. E ele vai ficar martelando nesse cenário, ficar batendo ali, queridos, até te pegar, até te achar num dia vulnerável, num dia em que as coisas não estão funcionando da maneira que deveriam estar.
E nesta hora nós olhamos para o natural. Amém? Parabéns para você nessa data, querido. Eles estão cantando parabéns, amém, queridos? Tem bolo lá dentro e nós nada. Ué, e nós também somos igreja, não somos? Somos ou não somos? É justo isso? Não. Queridos, no aniversário da nossa igreja esse ano a gente vai fazer um bolo, amém? E a gente vai comer esse bolo no final do culto, amém? Então já se preparem, tá? Eu não sei quem vai fazer o bolo, Antônia, mas eu acredito que nós vamos ter um bolo, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Ai, até me perdi onde que eu estava aqui. Queridos, às vezes nós esquecemos com quem estamos caminhando. E a gente não pode esquecer, gente. A gente não pode. Hoje a gente foi fazer uma ação e a gente foi visitar uma casa de apoio a idosos, a pessoas com determinada deficiência tal ali. E, cara, a gente acha que vai lá servir essas pessoas. Mas na verdade Deus usa aquelas histórias, queridos, para nos dar cada lição. Cada lição. Irmãos, quer se infiltrar, quer se inserir no Evangelho do Senhor? Ache alguém para você ajudar. Encontre alguém, queridos. Mas assim, sem interesse, sem pretensões, sabe, sem querer alguma coisa em troca, só faça algo por alguém. Seja um instrumento nas mãos de Deus, queridos, para abençoar a vida de alguém. A gente foi lá, levou um café para eles, e sabe o que a gente fez? A gente sentou e ouviu as histórias deles. São histórias que quando você ouve, você fala, nossa, eu tô bem pra caramba. Porque as histórias deles, queridos, são histórias assim de pessoas sofridas, pessoas que foram abandonadas, pessoas que são rejeitadas pela própria família, sabe, são largadas às vezes. Eles são muito amados naquela casa, muito. Você vê o cuidado das pessoas que trabalham lá, cara, é algo incrível. Aí a gente teve um momento que a gente levou eles até as motos. Aí tem um menino ali que ele teve paralisia infantil, queridos, e ele está na cadeira de roda. Cara, a gente colocou ele do lado da moto, ele olhou para a moto assim, meio de lado assim, aí ele falou, e cadê a chave? A gente pôs a chave, fez a moto funcionar, ele punha a mão no manete da moto e acelerava. Cara, quando ele acelerava assim, ele vibrava de uma maneira, gente, que eu falava assim, cara, olha a alegria dessa pessoa, olha a alegria desta pessoa, ela está se alegrando porque ouviu o barulho de uma moto. Você precisa do que para se alegrar? Qual que é a tua história? O que você precisa para hoje dar um sorriso para o Senhor? Para se alegrar na presença do Senhor, para se levantar motivado, empolgado porque você tem saúde, você tem vida, porque você pode fazer alguma coisa. O que você precisa? Cara, eu falo para Simone, aquilo me motiva, aquilo me instiga de uma maneira, queridos, a continuar pregando o Evangelho, que eu acho que eu preciso disso todo final de semana. Eu não consigo fazer todo final de semana, mas eu preciso. Porque, cara, eles realmente, eles te dão amor, gente. Porque eles, sabe, é o que eles têm para dar, o amor deles. E para nós, às vezes, queridos, é sacrifício, né? A gente sair da nossa realidade, do nosso dia a dia, ir lá, comprar um pão, comprar um bolo, um café, tal. Aí teve um cara lá que ele falou assim, o café daqui não é bom. Ele é morador da casa, né? Ele falou, o café daqui não é bom. Eu falei, não é bom. Eu falei, e qual que é o café bom? Ele falou, café Damasco, forte, puro e brasileiro. Eu falei, eu falei, eu conheço essa música. Ele falou, esse é bom. Eu falei, olha só, cara. Então, amados, por que eu estou falando isso? Porque às vezes as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer. Mas isso não significa que Deus não está trabalhando. Isso não significa que Deus está fazendo alguma coisa.
que Deus está mudando, que Deus está tirando, às vezes, aquela raizinha do teu coração, que Deus, às vezes, está mudando aquele pensamento, sabe, ruim dentro de você, coisas que Deus vem mexendo, queridos, porque para Deus seria simples, dar um estalar de dedos e tudo estaria resolvido na sua vida. Mas será que você está preparado para isso? Será que você está preparado, queridos, para viver algo diferente com o Senhor? Por isso que é um passo de cada vez. Amados, nós não podemos esquecer com quem nós caminhamos, amém? Não amém, né? Vou repetir, tá? Não podemos esquecer com quem nós caminhamos, amém? Amém. Com quem que nós caminhamos, queridos? Com quem? Jesus. Jesus, glória a Deus. Com Jesus, irmãos. Glória a Deus. Jesus tem um plano, e tudo que eu e você precisamos é confiar nele. Queridos, e como é difícil isso, né, gente? Você depender do plano de Jesus. Quando você depende do teu plano, queridos, você sabe para onde você está levando as coisas. Você sabe como que está sendo conduzido as coisas na sua vida, né? Não, eu gosto que seja assim. Quem que gosta da gavetinha toda arrumadinha? Quem que gosta? E quando a gavetinha não está toda arrumadinha, o que você faz? Fica maluco ou maluca. Amém? Cara, lá em casa nós temos um problema. Mas graças a Deus, nós temos Jesus, não esquecemos com quem nós andamos, porque senão era treta todo dia. Amém? A Simone gosta de arrumar até as cores, começa na mais escura e vem para mais clara. Tudo certinho, tudo ali. Aí ela pede para mim, dobra a tua camisa e guarda. Eu dobro. Mas do meu jeito. E o meu jeito não é o jeito dela, né? Ela fica brava por causa que eu pego a minha camisa e faço e guardo. Ela não é assim, vou te ensinar. Queridos, eu estou já há 28 anos com a pastora e até hoje ela está me ensinando a dobrar a camisa. Agora, irmãos, imagine se isso fosse um problema para nós. 28 anos brigando por causa da camisa. Teria paz lá em casa, sim ou não? Não. A Simone resolveu entregar na mão de Deus. E eu também. Mas hoje eu me esforço, né, amor? Tá melhor do que antes, né? Glória a Deus. É um processo, gente. Amém? É um processo. Então, amados, Jesus tem um plano para cada um de nós. Algum de nós somos aquela pessoa que estava de dieta e ora a Deus assim: Senhor, se for da tua vontade que eu não coma nenhum pãozinho nesta manhã, não permita que haja lugares de estacionamento em frente à panificadora, né? Tá orando, né? Pedindo para Deus, não permita que haja uma vaga na frente da panificadora. Aí, queridos, mais tarde a pessoa vem e diz: comi uns pãezinhos. Por quê? Porque era da vontade do Senhor. Depois da minha 8ª volta na quadra, em volta da panificadora, tinha uma vaga. Aí eu comi uns pãozinhos. Você consegue entender, queridos, que às vezes a gente está negociando com Deus? Senhor, se for da tua vontade, que a luz esteja acesa agora. Nossa, Deus falou comigo. Não fazemos assim, né? Graças a Deus que a gente não faz. Glória a Deus. Mas às vezes a gente está induzindo, não está, gente? Né? A gente está querendo dar a opção para Deus responder as nossas perguntas com uma única opção, né? Senhor, se for sim, eu vou. Se for não, eu vou também. Resumindo, você vai de qualquer jeito, independente de Deus falar ou não falar. Então, queridos, precisamos ter certeza de que não jogamos o jogo de fazer Deus se encaixar nas nossas vontades. Amados, eu vou repetir esta frase, você pode marcar depois e jogar lá nos teus stories. Não jogue o jogo de fazer Deus se encaixar em suas vontades.
Amém, queridos? Em vez de ver se o que queremos realmente se encaixa nos planos de Deus. É nós que se encaixamos nos planos de Deus, queridos. Não Deus se encaixa nos nossos planos. É nós que fazemos a vontade do Senhor, não é Deus que faz a nossa vontade. Queridos, Marta queria que Jesus parasse tudo e viesse curar o seu irmão, porque ela mandou uma carta para o Senhor. Mas Jesus permitiu que Lázaro morresse para ensinar uma lição maior ainda, queridos. Às vezes situações acontecem, ei igreja, preste atenção nisso. Às vezes situações acontecem para que Deus possa manifestar poder e glória sobre a sua vida, para que Deus possa te capacitar e te ensinar a viver a vontade dEle. Porque se não acontecesse, você jamais olharia para determinadas situações. Queridos, então Jesus estava ensinando uma lição maior, para provar uma questão maior do que apenas ser Senhor sobre a doença. Eles já sabiam que Jesus era o Senhor sobre a enfermidade, Jesus era Senhor sobre demônios, Jesus era Senhor sobre a natureza, mas Jesus ia mostrar algo maior para eles. Maior, queridos. Aí, esse é o cenário de Marta, mas havia Maria. Maria estava na casa, cercada de pessoas de luto pela perda do seu irmão. Então Marta chama ela e diz de lado: ei, Jesus está aqui. No versículo 32, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Amados, não foi a mesma coisa que Marta acabou de dizer? Marta não disse a mesma coisa? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E por que Jesus deu uma resposta diferente para Maria do que deu para Marta? Com Marta, Jesus continuou falando calmamente, mas com Maria, Jesus está profundamente comovido em seu espírito. Queridos, todos que ali estavam já haviam presenciado algo maravilhoso da parte de Jesus. Até mesmo os fariseus que estavam lá procurando algo para acusar o Senhor já tinham vivenciado experiências da manifestação de poder do Senhor Jesus. É como se eles não conseguissem enxergar quem estava ali, queridos. Você crê que Jesus pode fazer, você crê que Jesus tem poder para fazer, você crê que Jesus é o Filho de Deus, mas você não reconhece Jesus na sua frente. A gente não consegue enxergar que Jesus está do nosso lado, porque muitas vezes nós estamos recorrendo, queridos, para as nossas forças. Quando nós falamos: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, eu coloco nas tuas mãos, faça o que o Senhor quiser. Amados, ali estava Ele, a ressurreição e a vida, em pé, no meio deles, queridos, o bom pastor, o Filho do homem que veio para buscar e salvar os perdidos. E mesmo depois de tudo que Ele ensinou, tudo que Ele fez, eles ainda estão perdidos. Aquelas pessoas ainda encontravam-se perdidas, queridos. Eles ainda não entenderam o propósito de Jesus. Versículo 33, ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. A interpretação dessa parte do texto, amados, é mais do que apenas uma inquietação e profunda, movida pelo Espírito Santo. A tradução, na origem dessa frase, é que Jesus estava bravo em seu espírito, estava agitado em seu espírito. Jesus ficou bravo, queridos. E ele não estava bravo com Maria, queridos. Não era a Maria a causa da braveza dele. Ele ama Maria, mas ele estava bravo, queridos, com o inimigo que deixou o mundo cego, que deixou, queridos, o mundo surdo. Amados, fez uma obra tão esplêndida que mesmo com Ele em pé, no meio deles, eles ainda estão perdidos e não entendem o que significa ter a ressurreição e a vida no meio deles.
Igreja, Jesus é a ressurreição, amém? Igreja, Jesus é a vida, amém? Queridos, mas será que a gente entende o que significa a palavra ressurreição? Será que a gente entende o que significa esta palavra, esta frase? Eu sou a ressurreição e a vida. A Bíblia diz que se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, sim ou não? Mas será que nós somos? É difícil de responder, né, queridos? Porque isso é uma linha muito fina. Do mesmo jeito que você pode estar com Ele, você já pode estar fora. Na mesma hora que você está dependente dEle, de repente você já não está mais. É muito fina essa linha, queridos. Amados, Lázaro estava morto e tudo parecia sem esperança. E porque eles o viu como verdadeiramente perdidos, Jesus chorou. Cara, quando você vai buscar a fonte, muitas vezes a gente falou que Jesus chorou porque o Lázaro morreu. Mas ei, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Jesus chorou, sabe por quê, queridos? Porque Ele estava ali tentando abrir os olhos de pessoas que teimavam ficar com os olhos fechados. Sabe quando Jesus, queridos, quer muito fazer uma obra na sua vida e Ele não pode? Por quê? Porque a gente não deixa. Isso entristece o coração do Senhor. Jesus tem vontade de mudar, Jesus tem vontade de transformar, Jesus tem vontade de restituir, de restaurar. Mas a gente acredita que essa restituição, essa restauração, essa transformação é do nosso jeito. Ei, queridos, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Eles não estavam acreditando, queridos, que aquilo era possível, porque eles sabiam que Jesus podia curar Lázaro e impedir dele morrer. Eles sabiam que se Jesus desse uma ordem de comando, queridos, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus estava prestes a mostrar algo para eles, queridos. Ele vai até o túmulo e diante de protestos, ele tem a pedra removida. E olha o que ele diz no versículo 40. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Preste atenção no que ele está falando, queridos. Ele não está falando, eu tenho poder para ressuscitar. Ele está falando, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Queridos, Jesus Cristo está se esforçando para despertar a igreja dele a crer, para ver a glória de Deus. Queridos, isso depende de mim, depende de você, porque a palavra diz que se eu buscar, eu vou achar. Se eu buscar de todo o meu coração, de toda a minha força, com toda a minha inteligência, então eu vou achar. Eu vou ver a glória de Deus. E o que é a glória de Deus na sua vida, irmão? O que é a glória de Deus para você? Amados, Jesus vê que eles ainda não creem, eles ainda não entendem. Tipo, Jesus está falando assim: vocês vão ver a glória de Deus se vocês creem. E eles estão ali perdidos, olhando assim: poxa, o que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Amados, a glória de Deus é revelada àqueles que creem. Que creem. Se você deseja ver a glória de Deus, queridos, passe a crer. Passe a agir como uma pessoa que verdadeiramente crê. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia. Confia nele e o mais ele fará. Queridos, e confiar não são palavras, eu creio. Confiar é uma atitude de que eu creio, de que Ele pode fazer, de que Ele pode mudar, queridos, de que Ele vai transformar. Os olhos de Marta e Maria, eles estavam fechados para que Jesus realmente era. Amados, elas entenderam que Ele era o Cristo, que Ele era o Filho de Deus, mas elas não entendiam que Ele era a ressurreição e a vida. E às vezes a gente também não entende. Muitos de nós decretam o final de uma história, queridos.
pela percepção que você tem da vida, pelas experiências que você tem da vida. Muitos de nós determina, chegou ao fim. Por quê? Porque tudo que eu sei, tudo que eu vivi até agora me faz crer que chegou ao fim. E você põe um ponto final na sua história. Põe um ponto final na história de alguém. Queridos, mas aonde você está pondo ponto, é só uma vírgula para o Senhor. É só uma vírgula. Quem determina o tempo e a hora não é você, é Jesus. Quem determina a direção é o Senhor. Não é você, é o Senhor. Da mesma forma, nossos olhos estão frequentemente fechados, queridos, para o que está acontecendo ao nosso redor. Nós gostamos de ver o que acontece no mundo sem ver o que acontece no mundo. Não é verdade, gente? Nós olhamos para o mundo e sabemos que o mundo tem problemas, sim ou não? Mas e nós estamos onde nesse lugar, queridos? Onde nós estamos inseridos em tudo isso? 2 Reis, capítulo 6, versículo 14, diz assim: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, carros de guerra, como está escrito ali, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Igreja, mais é aquele que está com você do que aqueles que estão lá fora. Amém, queridos? E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ei, irmãos, você não está vendo, mas ao redor dessa igreja agora, queridos, tem milícias de anjos do Senhor guerreando. Milícias de anjos do Senhor guerreando por mim e por você, para que essa palavra não seja roubada da sua vida, irmão. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus. Assim eu posso beber uma água. Glória a Deus. Amados, muitas vezes nós olhamos para a nossa situação com olhos humanos e não nos preocupamos em orar, ou não nos preocupamos em acreditar que a glória de Deus está prestes a ser revelada. Em meio à nossa noite escura, em meio ao dia escuro, a nossa hora escura, amados, feche teus olhos um pouquinho. Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos ver, queridos, o exército do céu que nos protege enquanto nós avançamos, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor dê esse toque, Pai, a cada filho teu neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Pai, dê essa experiência para os teus filhos, Deus, no nome santo de Jesus. Que toda a escama dos olhos caia, no nome de Jesus Cristo. Quem crê, dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Versículo 41 e 44 de João, de 41 ao 44 de João 11. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Queridos, a glória de Deus se manifestando naquele lugar.
A glória de Deus se manifestando diante daquele povo. Amado, Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida. Queridos, Ele não veio para que sejamos vencidos pelos poderes deste mundo, queridos. Ele não veio para que sejamos vencidos pelo inimigo. Ele veio para que nós possamos vencer tudo o que o inimigo tem reservado para nós, para que nós possamos ter vitória, queridos, diante da presença dEle, em nome de Jesus Cristo. Que você possa tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida, irmão. Que você possa tomar posse daquilo que Jesus Cristo já fez por você naquela cruz. Amém, queridos? Ei, é por meio de Jesus, queridos. É por meio de Jesus. Por meio de Jesus Cristo nós temos a vitória a todo custo, queridos. Vitória apesar de todo o terror. Vitória por mais longa e difícil que seja a estrada. Pois sem vitória não há sobrevivência, queridos. Mas Jesus já garantiu isso para nós. Jesus já permitiu que isso pudesse vir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amados, há muitas pessoas que torcem contra a igreja do Senhor. Há muitas pessoas, queridos, que se satisfazem com a destruição. Tem pessoas que se alegram quando alguém cai. Irmãos, nós nos alegrarmos porque o irmão que caminhava com a gente caiu, queridos. E às vezes a gente chega e fala: eu sabia que isso ia acontecer. Ele era meia boca a fé dele. Hã? Tipo, irmão, o irmão caiu. Declare a glória de Deus sobre a vida dele para que ele se levante de novo. Declare a glória de Deus sobre a vida dele para que ele se coloque de pé de novo. Queridos, nós não temos que torcer porque o irmão saiu da igreja, se alegrar porque o irmão saiu da igreja. Nós temos que se alegrar quando o irmão sai do bar, quando ele sai da boca de fumo, quando a vida dele que estava toda destruída é restaurada, quando ele sai daquele círculo de amizades, de escárnio, quando ele para de ouvir os conselhos dos ímpios. Queridos, o que Jesus fez com Lázaro não foi nada. Foi feito para mostrar que ele tinha poder sobre a morte, irmãos, que ele tem a vitória, mas ele não conquistou a morte naquele momento. Ei, amados, ele ainda teve que ir para a cruz, ele ainda teve que ser crucificado para que ele pudesse derrotar a maldição do pecado e da morte neste mundo. Para que ele pudesse trazer vitória quando tudo parece estar perdido. Queridos, Jesus Cristo pode fazer. Jesus Cristo pode fazer, irmãos. Eu não sei o quanto que você consegue receber essa frase daí dentro do teu coração, mas se você puder, faz um esforço agora e recebe. Jesus pode fazer, irmãos. Hoje de manhã eu conversando com uma das moradoras da casa, aí ela contando a história, ela falou assim: eu já entreguei minha vida para Jesus Cristo, mas hoje eu tenho medo de Deus. Eu falei: ué, mas por que você tem medo de Deus? Ah, porque eu me afastei dele, eu comecei a fumar de volta, e eu tenho medo de Deus agora. Você consegue entender, queridos, o que o diabo está fazendo na cabeça daquela mulher? Ela caiu, queridos. Ela estava com Jesus e ela caiu. E o diabo está fazendo pesar a acusação sobre as costas dela agora, a ponto que ela não consegue mais voltar. Que ela não consegue dar meia volta e voltar. Ei, eu ministrei a ela a misericórdia de Deus, eu ministrei a ela o amor de Deus. E convidei aquela mulher a entregar a vida dela de novo a Jesus Cristo. Conduzi uma oração, queridos. E quando ela orava, queridos, os olhos dela se enchiam de lágrimas. Os olhos dela se enchiam de lágrimas, queridos. Ela chorou porque ela aceitou Jesus de novo. Porque ela entregou a vida dela a Jesus de novo. Ei, amados, a glória de Deus. A glória de Deus sendo manifesta ali naquele lugar, queridos. Há mais festas nos céus, irmãos, por um pecador que se converte. É a manifestação da glória do Senhor.
Por algum tempo nós ficamos paralisados, queridos, sem nos mover para alcançar a cidade que Deus nos confiou. Ei, igreja, eu estou falando para você que é membro dessa igreja. Nós começamos a receber a acusação de Satanás, nós começamos a dar ouvido à voz do diabo. Está tudo errado. Ei, querido, se está errado tem que arrumar, tem que consertar. Mas Deus tem um propósito nessa igreja, queridos. Deus tem um propósito com a minha vida e com a sua vida. Você não está aqui por acaso, irmão. Você não está aqui, queridos, porque a igreja é legal. Nem é tão legal. Mas você está aqui porque existe um propósito de Deus na sua vida, queridos. E para alguém que precisa ser alcançado por Jesus, alguém que precisa ver essa glória ser manifestada na frente dele, queridos. Ficamos paralisados sem nos mover, queridos. Deus nos confiou essa cidade. Nós não reivindicamos vitória de Cristo naquela cruz. Ei, irmãos, nós temos que chegar diante do Senhor, queridos, e falar: Senhor, nós reivindicamos essa cidade, nós reivindicamos a cidade de Rio Branco do Sul para o Senhor, porque foi o Senhor que nos concedeu essa cidade, foi o Senhor quem nos deu as famílias que aqui estão, foi o Senhor que nos deu os jovens, os filhos, os homens, as mulheres, as vidas dessa cidade, queridos, pertencem ao Senhor, amém, queridos? Mas a gente tem que chegar com ousadia, irmão, sem medo. Sabe por quê, queridos? Porque é um exército de Deus cercando essa cidade, é um exército de Deus pronto para lutar. A gente só precisa tomar posse, queridos. A gente só precisa tomar posse. Agir como alguém, queridos, que já obteve a vitória. Agir como alguém, queridos, que tenha fé. A fé para ver a glória de Deus. Agir como alguém que crê, queridos, na manifestação da glória do Senhor. E irmãos, quando nós estamos diante de Jesus e reivindicamos a vitória, não importa o quão pequenos nós somos, não importa o quão letrado nós somos, o quão teólogo nós somos, irmãos, não importa quais as provações virão amanhã, tudo que importa é seguir em frente, sabendo que Deus vai antes, queridos, e depois de nós, sabendo que à nossa volta, queridos, estão acampados os anjos do Senhor, que estão guerreando por nós, estão batalhando por nós. Então, irmão, se levanta, se posiciona, se coloca diante do Senhor e toma a atitude que Deus te chamou a tomar, irmão. Ele nos cobre e podemos marchar em frente com confiança nele, queridos. Nós abrimos esse culto essa noite, lendo Salmos 91. Aqueles que confiam no Senhor, à sombra do Onipotente descansarão. Vocês estão aqui, queridos? Mas a gente está sendo chamado para uma guerra, queridos. Uma guerra requer guerreiros. Uma guerra que requer atitude de guerra. Nós estamos lutando contra um exército que quer acabar com você, quer acabar com a tua família, quer acabar com a igreja. Nós vamos esperar isso acontecer? Nós vamos esperar, queridos, as coisas caírem no chão, ver os nossos filhos tudo caído, tudo entregues a Satanás, queridos? Ou a gente vai se posicionar e vamos lutar? 2 amém. Queridos, está na hora de lutar, irmão. Está na hora de deixar as picuinhas de lado, deixar as tretinhas de lado e se posicionar, irmão. Se você acompanha esporte, você viu a abertura das Olimpíadas, não viu? Consagração total. É aquilo que estão ensinando para os teus filhos. É aquilo que estão formatando na mente dos teus filhos. E a gente está fazendo o que, irmão? A gente está falando que aquela porcaria não vai entrar dentro da nossa casa, ou a gente está, que legal. Irmão, está na hora da gente se posicionar, se levantar como um exército de adoradores que adoram o Senhor, um exército de pessoas, queridos, que clamam a presença do Senhor.
Um exército de pessoas, queridos, que não está nem aí para a obra do diabo, mas está se importando com a vontade de Deus na sua vida. Hebreus 2, versículo 14 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e tivesse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Irmãos, não devemos viver com medo. Diga para essa pessoa que está do teu lado: ei, não viva com medo. Não devemos viver como escravos do medo, ou escravos desse mundo. Nós devemos viver como verdadeiros filhos de Deus, irmãos. Verdadeiros filhos de Deus, o Altíssimo. Devemos viver uma vida como vencedores, uma vida plena, uma vida de vitória, sabendo, queridos, que Ele tem mais por vir. Ele tem mais, queridos. Tu és santo, Senhor. Queridos, tempos difíceis virão. Nós podemos perder uma batalha aqui ou ali, mas não venceremos, não perderemos a guerra, queridos. Esse resultado está garantido para sempre. Ei, esse resultado está garantido para sempre. Eu vou falar mais uma vez para você, queridos. Jesus já venceu essa guerra por você. Jesus já venceu essa luta por você. Eu quero terminar declarando, queridos, decretando algumas coisas aqui. Feche teus olhos por um instante.